Certa noite, quando tinha 10 anos, acordei com o barulho da porta do quarto se abrindo e alguém se sentando em minha cama. Senti algo roçar na minha perna e o colchão afundar com peso. Achei que era minha mãe e abri os olhos. Então vi um menino sem olhos. Ele tinha as órbitas negras e vazias, mais ou menos da minha idade, sentado no pé da cama. Ele estendeu a mão e nela havia uma caixinha. Fiquei assustado, mas estendi a minha. O garoto recuou a dele, estendi a mão de novo e disse: "Pode me dar." Então pisquei. Quando voltei a abrir os olhos, ele tinha sumido, mas a marca de alguém sentado na cama estava lá. 5 anos depois, minha namorada veio fazer o dever de casa. Depois que terminou, ela tirou um cochilo enquanto esperava seus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando o canto entre a parede e o teto. Apontou naquela direção e voltou a dormir. Eu a sacudi de novo. Ela acordou de verdade e eu expliquei o que ela tinha feito. Lá no alto da parede vi um menininho sem olhos, ela disse. Ele estava lá, numa pose de Homem-Aranha, me olhando. Fiquei assustado e lhe contei minha história sobre o mesmo garoto. Avancemos mais 5 anos. Eu estava com a mesma namorada e tínhamos uma filha de 2 anos. Morávamos com meus pais em meu antigo quarto. Minha filha começou a acordar à mesma hora toda noite, falando com alguém. Dali a algum tempo, notei que toda vez o papo era quase o mesmo. Brincando, eu lhe perguntei com quem conversava. Ela respondeu: "É um menininho, ele é legal. Está perdido procurando a mãe dele." As conversas noturnas de minha filha continuaram até nos mudarmos para nossa própria casa naquele mesmo ano. Nunca morei em casa mal-assombrada, mas minha mãe na adolescência morou. Nas outras residências da rua também aconteciam coisas estranhas. Numa das casas morava um homem com sua família. Certa noite, uma das filhas foi dormir com uma forte dor de dente. No dia seguinte, estava morta. Um aneurisma havia tirado sua vida. Depois do funeral, a família partiu numa viagem para afastar da mente a tragédia. Meu pai pediu a meu tio, irmão de minha mãe, que cuidasse dos animais de estimação. Minha mãe e meu pai foram lá com meu tio. Ela ouviu dizer que havia um piano de cauda na casa e queria tocar. Depois de entrar na casa, meu tio e meu pai desceram até o porão para ver os animais, e minha mãe foi até o piano no primeiro andar. Ela estava tocando quando sentiu algo passar por seus tornozelos. Achou que um gato poderia ter fugido do porão e ido até ali. Continuou a tocar e sentiu novamente. Olhou debaixo do piano e não viu nada. Quando recomeçou, sentiu mãozinhas segurarem suas pernas com força. Ela saiu correndo até a porta do porão, chamou meu tio e meu pai e esperou por eles ali. Quando todos saíram, meu tio viu que minha mãe estava assustada e perguntou o que era. Ela contou o que havia ocorrido e ele empalideceu. Acontece que a filha que morreu costumava brincar com o pai enquanto ele tocava piano. Ela ficava embaixo do instrumento, segurava os tornozelos dele e empurrava os pés para baixo e para cima nos pedais. A empresa de transporte médico na qual eu trabalhava tinha uma ambulância mal-assombrada, a 12. Vários paramédicos contavam histórias sobre ela, mas nunca dei crédito. Quer dizer, até eu ter minha experiência com a 12. Eu e minha parceira estávamos numa comunidade rural às 3 da madrugada. A noite estava um breu e totalmente silenciosa. A gente estava cochilando, eu no banco do motorista, ela no do passageiro. Acordei com uma voz abafada e achei que era minha parceira sussurrando. Falei que estava tentando dormir e fechei os olhos. Então ouvi uma voz masculina dizer: "Meu Deus, estou morrendo", seguida pelo som de alguém respirando com dificuldade. Eu e minha parceira ficamos eretos nos assentos e olhamos o compartimento dos pacientes, de onde parecia vir a voz. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos.
Então ouvimos o clique do regulador do cilindro de oxigênio e um sibilar, como se o gás estivesse vazando. Acendi a luz e saímos correndo da ambulância. Achei que um estranho poderia ter entrado enquanto a gente dormia e abrimos a porta traseira. Não havia ninguém lá. Verifiquei os cilindros de oxigênio, nenhum estava aberto. Não dormimos muito depois disso. Durante anos, eu e minha vizinha Diana tivemos um poltergeist brincalhão que chamávamos de Billy. Eu chegava em casa e encontrava coisas em lugares estranhos: leite no armário, amaciante na geladeira, detergente na banheira. Certa vez, Diana ligou para perguntar se Billy tinha aparecido, porque ela não conseguia achar a garrafa de leite. Finalmente a encontramos do lado de fora, na escadinha dos fundos. E o açúcar? Toda manhã meu açucareiro estava vazio. Quando não aguentava mais, eu apontava para a casa de Diana e gritava para o fantasma ir visitá-la. 5 minutos depois, ela me ligava agradecendo, porque ele tinha ido fazer travessuras na casa dela. Isso aconteceu durante 2 anos inteiros em que moramos lá. Ninguém acreditava em nós, nem mesmo nossos maridos. Minha mãe achava que alguém entrava na casa e nos roubava enquanto dormíamos ou saíamos. Minha irmã pensava que algo estava acontecendo, mas não sabia exatamente o que. Ainda não consigo explicar nada do que acontecia.